como o rádio é avô de quem mesmo? Da televisão? Enfim, vamos então back no tempo para falar desse rádio. Vamos, primeiro as damas, Geise e Joalva. Carlos começa. Digo, vamos começar por GG. Quem vai começar é o Cavalheiro, Carlos começa. Nos últimos 5 anos, acho que esse projeto começa em 2016, né, que a gente começa a pensar a rádio. Em 2017 ela estreia, né, com um programa chamado Nas Ondas da Rede, que está aí até hoje e que a gente vem produzindo com muita felicidade. Falar da rádio tendo surgido de um projeto que nasceu de uma TV, que foi a TV Eunice Teixeira, depois caminhou para um repositório e para uma... Saiu do audiovisual para as mídias mais amplas e chegou na rádio, como o Geraldo colocou aí, né? É um pouco voltar para uma linguagem que é mãe dessa linguagem do audiovisual, né? A gente sabe que a primeira ideia de uma teletransmissão, ela vem das ondas do rádio, né? Rádio aí pensado exatamente como essa frequência que se transmite até hoje. Você tem as rádios de ondas curtas que você consegue ouvir uma emissora da China no Brasil, porque a capacidade de transmissão via aérea do rádio é muito grande. E com a web, né, a Rádio Eunice Teixeira já nasce como uma rádio de streaming, né, uma rádio dentro da internet, isso se potencializa mais ainda. E considerando-se o fato de que a Rádio Anísio, dentro do nosso programa, todos fazemos parte da Rádio Anísio, como fazemos da TV, como fazemos do blog, como fazemos da manutenção da plataforma. Mas um grupo de trabalho, digamos assim, que iniciou o processo com a rádio, leva a rádio à frente, consta com uma jornalista, professora de língua portuguesa, uma professora de artes, cantora, e eu que sou um professor de história e que sou cantor também. Quer dizer, a rádio tem esse GT da rádio, e Tiago, que é um técnico de áudio e de informática, né? Esse GT, esse grupo de trabalho da rádio, ele tem pessoas que, de uma forma ou de outra, estão ligadas à veiculação da notícia, das informações através do som, sejam as informações artísticas ou as informações jornalísticas, educacionais. E as experiências bacanas que a gente vem tendo com a rádio, sobretudo no contato com os estudantes e com alguns professores que fizeram formação com a gente, é uma experiência de que o áudio ele tem um poder muito grande. E sempre que a gente está nos processos formativos, uma das coisas que nós colocamos é que a gente não esqueça que o WhatsApp, que é a rede de comunicação mais utilizada hoje, ele se utiliza muito do áudio. Se utiliza do texto escrito, das mensagens escritas, mas se utiliza muito do áudio justamente por causa dessa capacidade que o áudio tem de chegar muito rapidamente e de se disseminar muito rapidamente, às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa também, haja vista as inúmeras notícias falsas que a gente vem sabendo aí. Eu escutei de alguém, um médico, primo de não sei quem, falou não sei o quê, fulana de tal, que é irmã de não sei quem, falou não sei o quê. Mas a nossa utilização do áudio, do podcast, né, que é esse formato, que tem uma série de discussões conceituais sobre o nome podcast, enfim, mas o podcast é isso, é um arquivo de áudio que é enviado de um ponto a outro com um objetivo. O nosso uso do podcast é um uso basicamente com as intenções educacionais, e aí a gente pensa o tempo que a gente vai utilizar, a gente sabe que o tempo do audiovisual e da linguagem radiofônica, né, do formato radiofônico, ele é diferente da linguagem corriqueira, então eu não posso ter áudios nem muito grandes, nem muito pequenos, para chegar nos objetivos que eu quero. A linguagem, né, a estética, bem mais do que a linguagem, a estética que a gente busca também, é uma estética que fique entre o informativo, o lúdico, né, as dimensões lúdicas e a dimensão pedagógica permeando, né, como bem disse Fátima no início, a gente tem o desenho pedagógico também dos programas de rádio, né, tudo que a gente faz a gente, mesmo que a gente, algumas vezes, por pressa, né, por demandas que a gente acaba recebendo, nós funcionamos dentro de uma estrutura sistêmica da Secretaria da Educação, e às vezes a gente recebe demandas para ontem e amanhã, né? Então, amanhã a gente tem que ter respondido para ontem. Isso, às vezes, dificulta o fato de que a gente tenha o esmero que a gente precisa ter. Mas mesmo que a gente não faça o desenho pedagógico por escrito, né, registrado, na nossa cabeça já funciona
já tem uma formatação de desenho pedagógico para a gente fazer as coisas, e na rádio não é diferente. E, como o Peterson está lembrando aqui no chat, né, sem falar da acessibilidade do áudio, até do ponto de vista tecnológico, né? O áudio ocupa pouco espaço, é rápido de chegar, rápido de baixar. Nesse contexto, a gente está em agosto de 2021, né, a gente está no momento de transição do ensino remoto para a possibilidade do híbrido, mas, enfim, estamos ainda no remoto. Grande parte dos professores na rede estadual, na rede do Estado da Bahia, não só estadual, mas municipal, falam que os mecanismos que vêm sendo mais utilizados para ter algum tipo de relação educacional no Estado vem do WhatsApp. E não tem problema aqui dizer qual é a plataforma, porque a gente sabe que tem o Telegram, mas ele não tem a mesma popularidade. Então, é o WhatsApp mesmo, é o professor se comunicando com o estudante, com o pai de aluno, com a mãe de aluno, através desse recurso. E aí, nesse sentido, a própria formação que a gente faz em produção de podcast, né, de linguagem radiofônica, ela tem uma função muito pragmática, né, que é de você qualificar o trabalho dos professores diante da utilização desse áudio, né, de como esse áudio pode ser pedagógico, eficaz, rápido, direto, objetivo, e, ao mesmo tempo, educacional mesmo, assim, ser aquela piada que a gente faz aqui, tem um meme radiofônico que é manda áudio, a pessoa vai escrever, manda áudio, porque o áudio é mais rápido. Então é isso, essa experiência de produzir rádio. E agora, Carlinhos, aceleraram, né? Tem 1,5, 2,5. Agora você tem a possibilidade de acelerar, de ouvir ainda mais rápido. O que eu não sei se é bom ou ruim para os nossos propósitos, mas enfim. Talvez com isso a gente já tenha que pensar, se 5 minutos é o ideal, agora a gente vai ter que pensar 2,5, porque as pessoas vão querer ouvir mais rápido. Mas, enfim, é isso. Isso não nega as outras tecnologias, né? Não é à toa que quando a gente produz audiovisual, muita gente pensa que o mais difícil do audiovisual é captar as imagens, e a gente sabe que não é, né? O mais difícil do audiovisual, claro que a gente tem a luz, a gente tem tudo isso, né? A luz não pode estar muito alta, muito baixa, mas o áudio é o grande nó do audiovisual, porque a imagem literalmente eu posso recortá-la e colocar em outro contexto, mas se tiver um barulho de avião, se tiver um trem, se tiver um grito estranho, que no áudio é mais difícil de você, embora estejam criando programas agora para isso, mas o áudio sempre é o mais problemático, né? O que você precisa. E aí é interessante que as escolas também pensem isso, né, gente? Que você tem que ter laboratórios de áudio, os meninos entenderem o que é, como é que você capta um áudio, o microfone do celular, mais próximo, mais distante, a parte que Geis vai falar um pouco mais lá na frente, a impostação vocal, a utilização do aparelho, são conhecimentos que reiteram, inclusive, esse lugar do projeto Rede Anísio numa formação que não é uma formação complementar, é uma formação transversalizada, de que, por exemplo, para você apresentar um seminário de química, é importante que você tenha um mínimo de controle da sua emissão vocal e de que você saiba projetar a sua voz. E agora, com o híbrido, a gente vai ter que aprender a projetar com a máscara, que é mais difícil. A gente vai ter que atualizar o curso, gente. Como projetar a voz com a N95? Como é que vai fazer isso? Até a gente sair dessa loucura aí da pandemia. E o áudio perpassa do início do processo até o final. O áudio pode derrubar completamente uma produção audiovisual. Como derrubou o cinema brasileiro dos anos 80, né? Vou passar a palavra para as meninas, só finalizando isso. O cinema brasileiro dos anos 80, muito do cinema brasileiro dos anos 80, a gente tem uma angústia de assistir, porque era dublado, mal dublado, não o trabalho dos atores, mas a questão técnica, né? A boca estava num lugar e a voz estava em outra, assim, e você tinha a dimensão exatamente que aquilo estava fora do lugar. O som direto, né? Só os americanos é que fazem som dublado que parece som direto. A gente não chegamos ainda nisso, né? Mas, enfim, é isso. É dinheiro, é investimento. Passa aí. A gente tinha uma técnica antiga que é meio nojenta, mas quando você ia fazer teatro de rua, você fazia isso. E aí, para onde o vento batesse, era onde eu ia instalar o meu palco.
para que o vento levasse para lá. Vivendo e aprendendo. Ladies. Então, vou dar continuidade aí, falar da rádio, que Carlos já começou, né? Então, ele já disse que nós começamos em 2016, e então o caçulinha da Rede Anísio Teixeira é a rádio. E o nosso primeiro programa, na verdade, é o carro-chefe, que a gente vai falar também do gramofone, o Nas Ondas da Rede. E a gente pensa nessa palavra rede aí com todas as possibilidades polissêmicas, né? Pode ser a nossa rede Anísio Teixeira, pode ser a nossa rede pública de ensino, pode ser a rede de conexão, e pode ser a velha rede, né, Marcão, da varanda que a gente deita para descansar. Então, pode ser qualquer rede dessas. E aí nós vamos nas ondas da rede para conversar sobre o áudio na rede Anísio Teixeira. Então, Nas Ondas da Rede é um programa temático, né? E esses temas são bem interdisciplinares, e aí a gente conta com o apoio de todos os outros professores também, que são das diversas áreas do conhecimento. Então, a gente tem temas de matemática, de linguagens, de biologia, de história, de geografia, e várias outras, né? Artes, música. Então, a gente tenta ser o mais interdisciplinar possível. E tem uma duração de 5 a 6 minutos e está dividido em 3 quadros. Enquete e entrevista você já foi. A enquete é muito legal porque a gente vai na escola, ia, né? Agora a gente não está podendo ir mais, mas a gente ia na escola e a gente conversava com os alunos sobre o tema do programa, e aí fazíamos uma pergunta disparadora e eles davam a opinião deles sobre o tema. Isso era bem legal, porque não tinha certo nem errado, né? Era a opinião que eles tinham sobre o tema, mas isso depois de uma conversa. Então, todo é um processo também de ensino e aprendizagem, né? Naquele momento que a gente ouve, que a gente fala, que a gente escuta, e então essa troca existe também na produção. As entrevistas são sempre com professores, ou da própria rede Anísio Teixeira, ou da própria rede pública de ensino, ou um professor universitário, sempre, ou um educador social, sempre pessoas voltadas à educação. E Você Já Foi, que Geis vai falar mais especificamente. Também trazemos sempre uma dica de um livro, de um filme, de uma exposição, de um site, de uma música, sempre que tenha relação com o tema do programa. E aí, o que a gente fez? Desde 2016 até agora, a gente já falou sobre temas como 2 de julho, internetês, nossas raízes, ditadura da beleza, estrangeirismo, incêndios, universo feminino, homofobia, entre outros tantos. Também fizemos coberturas de eventos que participamos, como Ser Negra, né? Foi no Instituto Federal de Santa Catarina, lá em Gaspar, em 2017. Também a Fligê, que é a Feira Literária de Mucugê, que os meninos fizeram em 2019. E o 17º Simpósio Internacional de Processos Civilizadores, que foi em Londrina, em 2018. A Fligê foi sucesso. Nesse período pandêmico, a produção da rádio foi bastante importante, inclusive para a rede Anísio Teixeira, porque foi com toda a facilidade de se fazer um programa de rádio, a gente conseguiu produzir, e eu posso dizer aqui que foi uma produção robusta, porque com a questão tecnológica, a gente conseguia se comunicar, cada um no seu cantinho, entrar em contato com as fontes, também tudo basicamente via WhatsApp, como nós falamos aqui, e nós conseguimos produzir alguns programas, né, e alguns especiais, como falamos sobre uma edição especial sobre a pandemia, ouvindo pessoas brasileiras que estavam fora do país. Como eu estava em Portugal nesse período, então eu tive contato com essas pessoas e a gente conseguiu fazer entrevistas e temos as falas dessas pessoas. Falamos sobre educação à distância, tecnologias na pandemia, alimentação na pandemia, música e educação, música no ensino de história e sobre a xanismo. Também fizemos 10 programas que se chamam Práticas Inovadoras, que, na verdade, é o quadro Ser Professor do programa Intervalo, que nós trouxemos para a rádio, e ficou muito legal. Também
fizemos 10 audiotextos, que foram textos de nós, professores, que estão no blog da rede, que nós também passamos para a rádio. 12 podcasts sobre redação para o Enem, 5 especiais sobre 120 anos de Anísio Teixeira e 3 especiais sobre formação continuada. Ou seja, foi muita produção e que foi muito bom, porque nós estávamos nessa situação toda de pandemia e a gente conseguia até ocupar o nosso tempo, a nossa mente produzindo, e foi muito bom. Lembrar também que toda essa produção está na plataforma Anísio Teixeira, que o Nas Ondas da Rede está lá, o programa completo, as entrevistas completas, porque vocês sabem que as entrevistas são editadas, então, normalmente, as entrevistas só vai 1, 2 minutos no máximo para o programa, mas aí a gente consegue deixá-la completíssima lá na plataforma, porque são temas muito importantes, são falas que é importante que o professor ouça todo, né? Então, por isso, a gente deixa completa, na íntegra, na plataforma, e o Você Já Foi, que também vai separado. Então, ou seja, nós temos 3 versões, o programa completo e os quadros separados. É isso. Agora a gente complementa com Você Já Foi e o gramofone. Assim, o Você Já Foi, eu vou continuar com o Você Já Foi, que faz parte desse programa completo, né? O Você Já Foi aquele lugar que não é o comum, ou é comum, e a gente vai e não se toca de que ele é importante para a nossa cidade e de que ele é importante historicamente também. Não é você ir, eu vou no Farol da Barra, que é um ponto turístico que todo mundo conhece. Não é você simplesmente ir ao elevador Lacerda, que todo mundo pensa que é um elevador panorâmico. Não é? Então, é você saber, aquele elevador Lacerda foi o primeiro elevador a transportar pessoas de um ponto da cidade alta, no caso aqui, para a cidade baixa, e que comporta a quantidade de pessoas que ele comporta. Foi o primeiro. Né? E quem foi que fez aquilo ali? Por que foi feito aquilo ali? Então, o Você Já Foi, na verdade, a gente pega não só lugares, mas também sites, livros, movimentos artísticos que você precisa conhecer, sabe? Não é aquele comum que está na mídia, e não está na mídia, na verdade. Então, ele precisa ser conhecido por nós. E temos o gramofone também. O que é o gramofone, né? O gramofone, a gente tem um programa na TV, Anísio Teixeira já, que mostra nossos alunos que participaram do Festival Anual da Canção Estudantil, do FACE. Mostra como foi o processo deles desenvolvendo o fazer artístico de cantar, a composição, a música em si, até chegar lá na Arena Fonte Nova, onde eles apresentam as músicas dele, no encontro estudantil. Então, esse é o gramofone na TV, Anísio Teixeira. Mas aí a gente teve ideia, poxa, mas e aí? Eles cantaram lá e essa música ficou lá, só lá, ninguém mais vai ouvir. E no gramofone da TV, a gente passa um trecho da música. Então, o que é que a gente pensou? Vamos colocar o gramofone na rádio? Tem tudo a ver. E convidamos esses alunos lá do primeiro FACE, são 9 edições. Então, a gente foi ligando para os meninos e convidando, gente, vocês não querem falar como foi participar do FACE? E a gente toca essa música completa aqui no gramofone, para que todo mundo conheça a música completa. Então, o gramofone para a rádio é mais ou menos isso. A gente chamou esses alunos, eles explicam, gente, participar do FACE foi assim, emocionante, e minha música tem a ver com minhas raízes, de onde eu venho. Fala um pouco dessa produção, de como eles produziram essa música, de quem ajudou, se a família participou, se não participou, e depois ele convida o colega a ouvir, vem ouvir minha música. E a gente toca essa música inteira para que a gente possa escutar. E isso não tem... As músicas do FACE, a gente descobriu que não tinha em lugar nenhum. Sabe? Você ouvia lá no FACE e depois não ouvia mais.
Então a gente queria trazer isso, queria que as pessoas ouvissem as músicas boas dos nossos alunos, né? Que eles produzem coisas boas mesmo. E, assim, a rádio, a Filhinha Caçula, a gente também faz parte das formações da rede, né? E na formação de rádio, a gente está lidando com a voz, que é a nossa ferramenta de trabalho, de nós, professores, é a ferramenta de muita gente. É importante também na vida de todo ser humano, né? E a gente pega esses meninos, a gente vai para as escolas para passar essa formação, e o tempo é curto, e o legal dessa formação, a gente conversa muito sobre isso, né, Carlos? Que eu tenho uma tática, porque eles são muito tímidos no momento em que conhecem a gente e não querem falar. E como é que você vai dar aula de dicção e de voz sem ninguém falar? Então eu sugiro que os meninos falem seu nome. A gente começa a aula desse jeito. Eu vou passar de um por um e quero que cada um me diga o seu nome. E o interessante é que eles, até para falar o nome, é para dentro. Eles não falam para fora, eles não dizem seu nome. E a partir dessa experiência de dizer seu nome, eu mostro a eles, gente, essa é sua identidade. Você tem, é como sua impressão digital a sua voz. Então, se você não se fizer ouvir, as pessoas não vão saber quem é você. As pessoas não vão conhecer a sua potência, as pessoas não vão conhecer a sua capacidade, o que você alcança. Então a gente começa assim, falando da voz, falando da sua voz e de como você tem que colocar ela para fora, para começar a colocar daqui para fora essa voz e o que você tem dentro para fora também. E teve a gente foi em Canudos, né? Eu vou trazer isso aqui porque eu me lembrei da menininha. E ela falou, eu pedi que cada um fosse dizendo os nomes, como eu sempre faço, cada um foi falando de sua maneira, e a gente vai comentando o timbre da voz, a gente vai comentando as potências, e como é que ela pode aumentar, como é que pode diminuir. E essa menininha falou o nome dela. Eu não ouvi. Eu simplesmente não ouvi. Aí eu virei para os colegas, vocês ouviram o que ela falou? Aí ninguém, não, a gente não ouviu. Aí eu fiz, eu não sei se era Sandra, eu não sei se era Wanda, eu não sei se era Amanda, porque eu não conseguia entender, porque ela falou para dentro. Aí eu fiz, certo, então vamos fazer o seguinte numa prática. Você está numa seleção de emprego. E a pessoa que está chamando o seu nome vai falar como você falou. Ana, quem é que ela está chamando? É você? Você vai saber? Não, então. Você tem que se expressar, você tem que botar para fora. O básico é falar o seu nome, né? Então, a gente vai fazendo alguns exercícios, algumas atividades nessas aulas, nesses cursos, para que eles se soltem mais. E quando a gente termina cantando, o que é legal também, né? Faz parte. E as formações, eu digo para vocês, as formações de voz e de dicção são uma felicidade para mim. Eu gosto muito de ver esses meninos sair daquela coisinha minúscula, daquela vozinha, para começar a falar e aumentar a sua voz, né? E aumentar o seu espírito nisso aí também. É isso, gente. Muito bem, muito bem. Prazer de ouvir essa voz falando isso, né? Você viu o vozeirão? Carlos tirou daqui o que eu ia dizer. Que voz, que voz. Colegas, uma das coisas que mais me encanta na Rede Anísio Teixeira é esta possibilidade de aprendizado entre pares, não é? Nós aprendemos uns com os outros. Mesmo aqui, depois de 13 anos, o que eu aprendi aqui hoje, puxa vida, não tem como mensurar, não é, o significado disso, a grandeza disso, e que venha mais outros tantos de anos aí pela frente e que nós não percamos de vista, que ninguém solte a mão de ninguém, né, que a gente precisa cada vez mais estar assim, unido, né, a gente precisa dizer para a sociedade, para a rede pública estadual de ensino, aqui viemos porque estivemos aqui esse tempo todo
e o quanto nós estamos dispostos a contribuir ainda mais, através de coisas como essa, por último, que acabamos de ouvir.